Ela viveu até aos 93 anos. Defendia que nenhuma doença precisava de remédio, que o corpo se curava sozinho com vegetais crus, jejum e práticas radicais de desintoxicação, inclusive com crianças, sem nunca ter publicado uma única evidência científica, sem formação médica, sem qualquer limite. Hoje a gente vai falar da Irène Grosjean, uma francesa que virou celebridade no mundo da saúde natural. Para muitos ela é uma lenda viva, mas para outros ela era um perigo público. Mas quem é ela de verdade? Por que é que os vídeos dela são tão conhecidos nas redes sociais? E principalmente, por que é que ninguém a questionava? Num mundo onde todo mundo se acha terapeuta, onde se fala de saúde sem nenhuma responsabilidade, o caso Irène Grosjean diz muito mais do que parece. E não é só sobre ela, é sobre como gurus da saúde natural ganham poder, seguidores e muito dinheiro, enquanto colocam vidas em risco. Nesse vídeo, eu vou analisar o fenómeno Irène Grosjean, quem ela era, o que é que ela defendia e, sobretudo, contar os casos extremos. Se você acredita em saúde natural com responsabilidade, fica até ao final, porque às vezes a desinformação vem com um sorriso no rosto, mas pode custar caro. Qui est le premier des plus beaux jours qui Irène Grosjean nasceu em 1930 na França. Viveu até julho de 2024, quando morreu aos 93 anos após um acidente de carro. E, ironicamente, não foi o crudivorismo que tirou a sua vida, foi o trânsito, como destacou a revista Le Point. Ela se apresentava como doutora em naturopatia, mas nunca teve diploma médico reconhecido. Nunca cursou medicina, nunca publicou uma tese, nunca publicou uma pesquisa que seria validada por pares. Durante décadas, ela defendeu uma ideia radical. Toda doença é resultado de intoxicação e tudo poderia ser curado com jejum, vegetais crus e uma limpeza rigorosa dos intestinos. Ela afirmava que vacinas eram veneno, que remédios causavam doenças e que até o câncer podia ser curado apenas com detox natural. Em seus vídeos, Irène misturava conselhos de alimentação viva com noções esotéricas de energia e vibração. Ela falava de cura vibracional, emoções enraizadas nas vísceras e defendia que lavar o intestino era um ato espiritual. Apesar de ter começado tarde, após os 60 anos, Irène se tornou extremamente popular nos círculos alternativos. No YouTube, os seus vídeos ultrapassavam 4 milhões de visualizações e o seu canal Vivre Cru soma mais de 200 mil inscritos. Na França, ela foi recebida em conferências de bem-estar. Na Suíça e na Bélgica, participou de retiros e seus vídeos foram legendados em várias línguas, inclusive em português, pelos seus seguidores. Sem diploma, sem validação científica, sem supervisão, mas com carisma, muito carisma. Mas o que é que ela ensinava exatamente e por que é que tantos acreditavam nisso? Então, na próxima parte, vamos analisar as bases do seu discurso e por que é que ela seduzia tanto. Para entender como Irène Grosjean virou uma referência mundial da chamada saúde natural, a gente precisa olhar de perto o que ela realmente defendia, porque não era só alimentação, não era só jejum, era quase um sistema fechado, um modo de vida com regras muito rígidas, crenças profundas e práticas que muitas vezes ultrapassava o limite do bom senso. E tudo começava com uma ideia central. Irène chamava a sua visão de saúde viva. E a ideia parece simples: comer apenas alimentos crus, naturais, sem cozimento, sem nada industrial. Segundo ela,
tudo o que era aquecido, manipulado ou produzido pela indústria seria um agente de destruição, de contaminação. Ela dizia que o corpo é perfeito e que basta dar frutas, legumes, água e sol para ele se curar sozinho. E tudo o que vinha da medicina, segundo ela, seria desnecessário ou até perigoso. Mas o discurso ia além da alimentação. O que ela propunha era uma limpeza total do corpo. E aí entram as práticas que geraram muita polémica. E uma das mais defendidas por Irene era o uso de enemas com frequência, muita frequência. Para ela, o intestino era o centro da saúde. Tudo o que dava errado no corpo era culpa da intoxicação. Então a solução era simples: limpar, limpar, limpar. E como? Com enemas de café, de infusões de ervas, aplicados em casa, sem médico, sem controle e muitas vezes em jejum. E ela às vezes combinava esses enemas com purgas orais. Era tipo tomar óleo de rícino puro até ter diarreia. E ela dizia que isso curava tudo: problemas digestivos, dores, ansiedade e até doenças crónicas. Mas o que é que a ciência diz sobre enemas? Os enemas podem ser úteis em contextos médicos específicos, mas se forem feitos em casa de forma repetitiva, podem irritar o intestino, alterar a flora intestinal e causar dependência. E não existe nenhuma evidência séria de que enema cura ansiedade ou câncer. E não para por aí. Outra prática muito polémica era o banho de assento frio, recomendado inclusive para crianças com febre. Então imagina a cena: a criança está doente e em vez de procurar um pediatra, você coloca a criança sentada numa bacia de água gelada até ao quadril por vários minutos. Segundo Irene, isso ajudava a baixar a inflamação do corpo e fazia parte da tal cura natural. E o pior, nesses banhos, ela também recomendava fricções nessa água gelada nas zonas íntimas, inclusive em bebés, como forma de baixar a febre. Pour les fièvres, tu nous as parlé des bains de Kuhn. Le bain de siège à friction de Louis Kuhn, qui a écrit un livre, c'est un naturopathe du siècle dernier. Si c'est une petite fille ou si c'est une femme qui a de la fièvre, mais là on parlait des bébés, donc on va parler des petites, il faut asseoir l'enfant sur une cuvette et on va mettre des glaçons dedans, de l'eau glacée très froide. Et avec un gant de toilette, frictionner les lèvres, et évidemment on va toucher un peu le clitoris, Oui. qui va stimuler le système sympathique et le fortifier. Au début, il ne va pas être très d'accord parce que ça le gêne. S'il était à 39-40, il va se trouver à 38. Et il va avoir envie de dormir. Et pendant qu'il va dormir, son corps va utiliser son énergie pour évacuer ses résidus. Il va se réveiller, la fièvre va remonter, on refait un bain de siège, et en 2 ou 3 bains de siège, toutes les fièvres les plus importantes n'existent plus. Et le corps de l'enfant a évacué l'acide qu'il voulait évacuer. Alors qu'avec des anti-inflammatoires et des médicaments, on a empêché le corps d'éliminer ces résidus et on l'a obligé à les refouler et à les enfermer dans ses humeurs. Sim, ela chegou a recomendar fricções com água fria nas zonas íntimas para baixar febre em bebés. E ela falava disso como se fosse algo ancestral, natural. Mas a verdade é que isso gerou uma enorme polémica na França. Pediatras e psicólogos denunciaram a prática como antiética, sem comprovação e potencialmente traumática para as crianças. E aí você percebe como isso vai muito além da saúde. É um discurso que vai misturar controle do corpo, pureza moral e até um certo tipo de espiritualidade radical. Outro pilar do seu método era o jejum, mas nós estamos a falar de jejum intermitente supervisionado.
Irene defendia jejum de vários dias, até 60 dias, como resposta universal a qualquer problema de saúde. Ela dizia que a doença era acúmulo de sujeira no corpo e que o jejum era o caminho natural para a limpeza total. Há relatos que esse jejum também foram recomendados para pessoas muito jovens. Em alguns retiros, participantes passaram dias apenas com suco diluídos ou água e isto sem acompanhamento profissional. E a gente sabe, jejuns prolongados sem supervisação médica podem causar queda brusca de pressão, hipoglicemia, perda da massa muscular, falência orgânica e, nos casos mais extremos, podem colocar vidas em risco. E tudo isso vinha junto com uma rejeição completa da medicina. Irene dizia abertamente que os medicamentos não curam, que os hospitais são fábricas de doenças e que as práticas da medicina moderna atrapalhavam o processo natural de cura. E, como vocês podem adivinhar, ela também fazia crítica forte à vacinação. Ela chamava essas substâncias que são amplamente estudadas de veneno e sugerindo que as pessoas recorressem apenas a alimentação crua, lavagens e fé. Durante a pandemia, ela chegou a afirmar que nenhum tratamento era necessário e que tudo poderia ser resolvido com frutas e descanso. Esse tipo de discurso pode parecer inofensivo, até ao momento em que alguém decida seguir os seus conselhos ao pé da letra e deixar de buscar atendimento adequado. Por fim, vem a parte mais sutil e talvez a mais perigosa, a espiritualização da doença, porque, segundo ela, problemas físicos seriam causados por energia baixa, pensamentos negativos, memórias traumáticas. Ela dizia que frutas tinham memória luminosa que podiam reprogramar o DNA e que doenças eram reflexo de desequilíbrio vibracional. Na prática, isso criava um sistema onde a pessoa se sentia culpada por estar doente. E se o método não funcionava, é porque essa pessoa não acreditava o suficiente, ou porque não jejuou o bastante, ou porque ainda tinha toxinas emocionais. Jejum longos, lavagens intestinais frequentes, rejeição da medicina e espiritualização de todos os sintomas, tudo isso fazia parte de um sistema que parecia libertador, mas que na prática podia isolar e colocar vidas em risco. Irene falava com uma certa doçura, usava palavras gentis e se apresentava como a vovó iluminada, mas o discurso, quando a gente analisa de perto, era muito mais rígido e perigoso do que parece. A saúde viva virou um ideal de pureza absoluta. O corpo, o intestino, o sangue e os pensamentos, tudo precisava estar limpo. E se você não melhorava, é porque você ainda era um cadáver ambulante. São palavras dela. E esse tipo de discurso criava culpa, criava dependência, criava um tipo de seita em que todos os pensamentos diferentes era visto como contaminação. E não é à toa que os retiros dela eram fechados, isolados, com controle total sobre alimentação, sono, linguagem e, claro, sem médicos. Segundo jornalistas infiltrados nesses retiros, ela dizia as coisas como: esta semana você vai renascer, os cadáveres ambulantes acabou-se. Então, esse tipo de promessa mágica tem um custo alto e o custo foi a saúde, em alguns casos, a vida de pessoas reais. E você pode pensar, mas quem acredita nisso? E a resposta é gente comum, gente doente, gente que tentou tudo, gente cansada de médicos frios, de diagnósticos sem solução. E o discurso da Irene tem tudo o que o sistema da saúde muitas vezes não tem: escuta, acolhimento, esperança. Só que essa esperança vem com veneno dentro. Ela dizia: você não precisa de ir ao hospital, precisa de fruta, de silêncio, de fé.
e isso viraliza, porque ninguém quer ouvir que a doença é complexa. As pessoas querem ouvir o que é simples, o que tem cura e que basta limpar. Então, na próxima parte, a gente vai falar de casos reais, pessoas que seguiram esse caminho até ao fim e o que é que aconteceu com elas. Agora a gente entra na parte mais delicada e muito triste dessa história, porque o resultado dessa viralização não foi só curtidas, não foi só vídeos com milhões de visualizações. O que aconteceu foi muito mais grave. Foi abandono de tratamento, foi gente largando insulina, quimioterapia, antibióticos, foi gente que acreditou de verdade que vegetais podia curar tudo. Em 2019, o jornal Le Figaro revelou o caso de um paciente com câncer que abandonou transfusões e quimioterapia para seguir as orientações da Irene. Ele acreditava muito nos seus métodos. Resultado, morreu em poucas semanas. E ainda bem que foi o próprio filho que contou isso publicamente, dizendo que o pai foi levado a esse caminho por esse tipo de influência. E, sobretudo, ele chegou a filmar uma consulta com a Irene com câmera escondida para revelar os seus métodos. En 2019, ce dernier atteint d'un cancer de la prostate se détourne de la chimiothérapie, convaincu par les préceptes d'Irène Grosjean. Ça, c'est des feuilles de graviola. Ça, c'est des petits flacons pour respirer, digestif. Ça, c'est de l'huile de ricin. Ça, c'est pour purger. Jean a conservé tous les produits que prenait son père sur les conseils de la naturopathe pour se soigner. Du jour au lendemain, il a quitté le cancérologue. Madame Grosjean lui a dit « c'est pas bon, la médecine comme ça n'est pas faite pour vous, et moi je vais vous soigner avec ma méthode à moi ». Et c'est vrai que quand vous êtes au bout, vous allez croire en cette personne. Elle lui a vendu du rêve. Il lui a pris sa main et il a dit « vous inquiétez pas, vous allez devenir centenaire ». Le père de Jean arrête sa chimiothérapie sur l'avis de la naturopathe. 3 mois avant sa mort, alors qu'il est exténué, cette dernière l'incite à refuser toute prise en charge médicale. Son fils l'accompagne, il filme discrètement avec son téléphone. Il y a qui m'ont dit tu vas craquer, tu es au bout, il faut te faire hospitaliser. Je ne vous ai jamais vu aussi bien. Le teint est bien, tout clair, vous êtes bien. Et dans peu de temps, vous allez être beaucoup mieux. Sidéré par ce discours, Jean interroge alors Irène Grosjean. Comment ça se fait que vous lui avez refusé de le faire transfuser du sang? Pourtant, c'est pas de la chimio, c'est rien. S'il en a besoin. C'est 900 d'une autre personne. On va remettre du sang empoisonné. Je suis pas d'accord, il a assez du sang empoisonné, il faut le nettoyer. Outro caso foi em 2022. Jovem com diabetes tipo 1 entrou em coma após seguir os protocolos da Irene durante retiro. Ele recusava a insulina, dizia que não queria mais se intoxicar. Palavras que ele aprendeu diretamente da doutrina da saúde viva, porque para esse discurso o problema nunca é a doença, é a toxina, e a toxina, segundo eles, é qualquer coisa que venha da medicina. E ainda bem que ele se salvou, mas ficou com muitas sequelas. E esses 2 casos não são casos isolados. Em fóruns e grupos de apoio há centenas e centenas de relatos de pessoas que pioraram, desenvolveram distúrbios alimentares ou até ficaram com sequelas irreversíveis por seguir essa filosofia extremista. Gente que começou a acreditar que essa promessa de uma limpeza profunda, de uma detox total, poderia ser uma solução, mas terminaram desnutridas ou mesmo em crise psicológica, ou pior, elas se sentiam culpadas. Porque nesse sistema, se você não melhora, a culpa nunca é do método, é sua. Você não jejuou o suficiente, você ainda tem resíduos emocionais, você não acreditou de verdade. E isso é cruel e perigoso. E o pior é que outros casos continuavam aparecendo. Por exemplo, em janeiro de 2023,
o naturopata e o próprio filho foram formalmente indiciados por homicídio involuntário depois da morte de uma pessoa que participou de um jejum hídrico prolongado, um protocolo muito próximo dos defendidos por Irène Grosjean. E essa prática, que consiste em consumir apenas águas por vários dias, pode parecer natural no discurso, mas pode causar desidratação, falência renal e até morte. E foi exatamente o que aconteceu. Outro caso, um homem com câncer outra vez abandonou completamente o tratamento médico para seguir jejum e enemas, aquelas lavagens intestinais esforçadas. E ele também faleceu. E o profissional foi levado à justiça por negligência. E temos também um caso de um jovem que morreu depois de participar de um retiro de jejum total, e o naturopata, obviamente, foi preso. E isso não são casos isolados, e por isso que a polícia francesa começou a investigar dezenas de outros centros com práticas semelhantes. E vale destacar que esses naturopatas muitas vezes se inspiram diretamente nos ensinamentos da Irène Grosjean. O carisma, o discurso anti-medicina, a promessa de solução fáceis cria uma armadilha perigosa onde pessoas em situação de fragilidade acreditam em estar encontrando esperança, mas na verdade elas se expõem a riscos graves. Esses episódios trágicos não podem ser ignorados. É uma chamada urgente para que o público entenda os riscos reais por trás dessas promessas de cura natural e para que os órgãos de saúde pública atuem com rigor para proteger os cidadãos. A informação correta e a ciência são as únicas armas para combater essa desinformação que mata. Esses casos todos têm algo em comum. Eles mostram como ideias bonitas na teoria, como curar o corpo naturalmente, podem na prática custar vidas, porque práticas como jejum prolongado, enemas repetidos, abandono total da medicina não têm respaldo científico, não são seguros e não deveriam ser vendidas como cura. E o mais cruel é que muitas vítimas não se vê como vítimas. Elas acham que falharam, que não limparam o suficiente, que não foram disciplinados o bastante. E é isso que esse tipo de doutrina faz, transformar culpa em método. E se você adoece é porque errou, se você morre é porque não acreditou o suficiente no método. E na próxima parte a gente vai entender porque é que esse tipo de discurso convence, porque é que tantas pessoas seguem esse caminho e que o sistema de saúde poderia e deveria fazer melhor. Agora, depois de tudo isso, vem uma pergunta inevitável. Como é que tanta gente inteligente, bem intencionada, gente comum, entra nesse tipo de crença? E a resposta não é simples, mas pode começar por aqui. Muitas dessas pessoas estavam sofrendo doenças crónicas, famílias desesperadas, pacientes que ouviram dos médicos não têm mais o que fazer, ou pior, que se sentiram maltratados, ignorados, desumanizados pelo sistema de saúde. A medicina tradicional sim tem falhas, às vezes é fria, às vezes é rápida demais, às vezes não escuta. E quando alguém aparece dizendo eu tenho tempo para você, seu corpo sabe se curar, você não precisa de químicos, e isso toca fundo. É aí que o discurso da Irène entra, porque o que ela vendia não era só vegetais crus, jejum ou enemas, era esperança, acolhimento, sentido, uma explicação mágica para tudo. Ela oferecia um caminho onde a culpa da doença não era mais do acaso, era da intoxicação. E isso, por mais cruel que pareça, é sedutor, porque se a culpa é sua,
então o controle também é seu. Se você se intoxicou, você tem a possibilidade de se limpar, você tem a possibilidade de se curar. E sozinho, com fé, vegetais e força de vontade. E esse discurso dá poder, mas um poder falso, porque na prática ele isola, ele cria uma bolha, um círculo fechado, onde todo o pensamento que é diferente é um pensamento de contaminação e todo o fracasso vira sinal de falta de pureza. E tem mais, a estética também conta. Porque se vocês viram os vídeos da Irene Grosjean, os seus vídeos eram calmos, bonitos, cheios de natureza, música suave. Ela falava sorrindo, usava metáforas poéticas, citava os antigos, falava de alma, de luz, parecia inofensivo. Mas quando a gente junta isso com as redes sociais, a viralização faz o resto. No Instagram, no TikTok, no YouTube, milhares de pessoas compartilhavam essas receitas, estes testemunhos, essas transformações milagrosas e de repente quem segue esse estilo de vida começa a formar uma comunidade, um grupo, um propósito, uma seita. E quando você faz parte de algo assim, sair se torna difícil. Porque sair significa admitir que você foi enganado e ninguém quer isso. E é por isso que combater esse tipo de discurso não pode ser feito com arrogância. Não adianta só dizer isso é pseudociência, isso é uma seita e virar as costas. Porque do outro lado você tem gente real, gente machucada, gente buscando cura e o que a gente precisa é de mais ciência com empatia, mais informação com escuta, mais profissionais de saúde que saibam conversar, acolher e orientar. Porque se a medicina oficial não ocupar esse espaço com responsabilidade, então os charlatões vão ocupar esse espaço, como a Irene Grosjean e os seus discípulos, ou outros gurus que se vê nas redes sociais. Então, hoje, os poderes públicos têm uma responsabilidade e têm que agir de forma muito rápida. A essa altura do vídeo, talvez você esteja pensando, ok, mas se é tão perigoso assim, como é que esse tipo de discurso viraliza tanto? Bom, a resposta está em 3 palavras: emoção, algoritmo e dinheiro. E vamos começar pela emoção. Vídeos com promessas de cura total, histórias de superação, transformações mágicas com vegetais, jejum, carnívoro, água e luz, tocam as pessoas, emocionam, inspiram e o que emociona vai fazer engajamento. A pessoa assiste e compartilha com a legenda. Olha que lindo, porque é que os médicos não falam disso? Pronto, o conteúdo voa, o algoritmo entra em cena, TikTok, YouTube, Instagram, todos priorizam vídeos que geram reação rápida, curtida, comentário, compartilhamento e aí, mesmo que o conteúdo seja falso, ele se espalha como se fosse uma verdade absoluta. E o mais perigoso é que esses vídeos muitas vezes vêm sem contexto, sem crítica, sem moderação. Só a imagem, por exemplo, da Irene Grosjean, da vovozinha simpática dizendo que suco de cenoura cura depressão, ou que inemas de café limpa o fígado, ou que parar de comer cura câncer. E o público acredita, porque parece simples, porque parece natural, porque tem cara de sabedoria ancestral. E isso não só aconteceu na França, acontece também em Portugal, no Brasil, em muitos países do mundo. E a Irene Grosjean virou esse fenómeno global. Os seus vídeos foram legendados em português, espanhol, inglês. Há grupos no Telegram, canais de YouTube e perfis de Instagram que continuam a espalhar o seu conteúdo no mundo inteiro. Ela deu entrevista, foi o tema de documentários caseiros, participou de retiros com centenas de pessoas e, claro, isso tudo não era só por idealismo. Existe uma indústria por trás.
cursos, retiros, e-book, protocolos pagos, aconselhamento, produtos naturais, livros. Tem gente ganhando muito dinheiro com esse discurso. E não é só ela, tem toda uma geração de naturopatas, influencers holísticos e coaches de cura natural que repetem esse mesmo padrão. Eles vendem esperança, mas junto com ela vendem medo. Medo da medicina, medo da comida, medo do corpo, e esse medo é muito lucrativo. E mais, muitos desses conteúdos são promovidos de forma profissional, com marketing, edição emocional, trilha sonora envolvente, depoimentos emocionados. É um pacote completo pensado para convencer e vender. E o mais irónico é que quem critica esse sistema muitas vezes é chamado de vendido pela indústria farmacêutica, mas quem realmente lucra é quem promete cura sem prova. Então, quando você vê um vídeo dizendo que, sei lá, a fruta cura câncer, ou que deve lavar o intestino para salvar a sua alma, lembra, por trás daquela câmara tem um funil de vendas. E a pergunta agora é: como reagir? O que fazer quando pessoas morrem por confiar em conteúdos da internet? O que é a nossa responsabilidade hoje? O que é a responsabilidade dos governos, dos hospitais, dos médicos? Todos nós temos uma responsabilidade. Você pode achar que tudo isso é um exagero, que não tem problema nenhum seguir uma dica de saúde natural nas redes sociais, mas o que a gente mostrou até aqui é simples. Não é só uma dica, não é só um chá, não é só um clister, é um sistema de crenças, uma ideologia, e como toda ideologia, ela se espalha, convence, captura e às vezes mata. Quem é responsável por isso tudo? A Irene Grosjean, sim, mas também as plataformas, os influenciadores, os jornalistas que ficaram em silêncio e também os governos e, sobretudo, nós. Porque cada vez que a gente compartilha sem verificar, cada vez que a gente dá palco para esse discurso perigoso, só para ver que nunca dá, a gente alimenta o monstro. E esse monstro não só some com a morte da Irene Grosjean, pelo contrário, tem dezenas, centenas, milhares de outras vovós, gurus, mestres prontos para ocupar o lugar. No mundo inteiro a gente vê isso o tempo todo, influenciadores dizendo que jejum cura câncer, que a ansiedade se trata com clorofila, sei lá, que vacina é veneno. O discurso é o mesmo. Culpa, pureza, promessas impossíveis e sempre contra a ciência. E agora, o que é que você pode fazer concretamente? Desconfia de quem promete cura fácil. Se alguém disser que saúde natural cura tudo, sem exceção, fuja. A saúde é complexa e cura mágica não existe. Depois, o mais importante também é denunciar conteúdos perigosos. No YouTube, no Instagram, no TikTok, todos têm um botão de denúncia. Use esse botão, mesmo que ninguém mais veja, isso importa. Depois, fale também com as pessoas à sua volta. Muita gente acredita nessas promessas por desespero e não ria, conversa, explica tudo com empatia. E por último, apoia perfis sérios de saúde. Siga médicos, cientistas, naturopatas com ética, jornalistas que falam com base. Compartilha esses conteúdos, fortalece quem faz trabalho sério. E se você é criador de conteúdo, tenha responsabilidade, porque milhares de pessoas podem ouvir a sua voz. Use isso com ética. Não use desespero para ganhar likes, seguidores.
A batalha contra a desinformação em saúde é urgente e complexa. Ela exige ações coordenadas, educação e empatia. Não podemos permitir que vidas sejam perdidas por ignorância ou má fé. A ciência é a nossa melhor arma para salvar vidas e é preciso que ela chegue a todos. Você viu aqui hoje o impacto real e devastador de que discursos como o da Irene Grosjean podem causar. Vidas interrompidas, famílias destruídas e uma onda de desinformação que só cresce nas redes sociais. Não é apenas uma questão de opiniões diferentes, são escolhas que podem matar. Vivemos numa era onde a informação está ao alcance de todos, mas também onde a mentira e o charlatanismo se disfarçam de sabedoria e cuidado. Por isso, mais do que nunca, precisamos exercer o pensamento crítico, exigir a transparência e responsabilidade de quem fala e não aceitar nada menos que provas reais e respeito pela ciência. Não existe a cura milagrosa, nem receita simples para a saúde. Existe o cuidado sério, fundamentado em estudos, na ética médica e no respeito à vida humana. Se você está passando por um problema de saúde, não se deixe enganar por falsas promessas. Procura profissionais qualificados. Questiona, informa-se, a sua vida e a de quem você ama dependem disso. E esse vídeo não é um ataque ao natural, nem uma defesa cega da medicina. É um apelo à responsabilidade. E existe um espaço importante para a alimentação, existe um espaço importante para as práticas naturais, para a escuta do corpo, mas isso não pode substituir o conhecimento científico, nem justificar práticas sem bases que são potencialmente perigosas. E para quem assista, compartilhe esta mensagem. Quanto mais pessoas acordarem para o perigo da desinformação, menor será o poder desses discursos que só fazem mal. Porque saúde não é crença, saúde é ciência, cuidado e vida.